Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa, nesta semana, encher o seu coração de alegria, paz e força. Entregue a sua semana nas mãos de Deus. Entregue a Ele os seus planos, as suas pendências, seus medos, seus anseios. Olha só, Deus é poderoso para fazer uma virada de chave na sua vida, ainda nesta semana. Creia nisso, amém? Você já está começando a semana do jeito certo, na presença de Deus, se enchendo da palavra. E eu espero que você saiba que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa palavra chegou até você ou que você clicou aqui nesse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim nós conseguimos falar do amor de Deus para outras pessoas diferentes, para várias pessoas, por esse mundo afora. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé. Pessoas que buscam ouvir a voz de Deus todos os dias aqui junto com a gente. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé, com convicção, o seguinte: minha semana será vitoriosa. Você pode declarar isso pela fé? Minha semana será vitoriosa. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu estou com tantos problemas, com tantos desafios. Mas olha só, você tem um Deus que é maior do que os seus problemas, maior do que os seus desafios. Um Deus que te ama, que cuida de você, que tem um propósito para a sua vida. Então você pode acreditar sim, que Deus pode conceder a você uma semana de vitória. Por isso escreva aqui: minha semana será vitoriosa. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Olha só, não tem nada de errado em fazer planos, sonhar, se organizar, desejar o melhor para a sua vida e para a sua casa. Tudo isso é muito bom. Mas o erro começa quando a gente tenta viver como se não precisasse da direção de Deus. Quando a gente acha que só porque fez uma planilha, tudo vai sair do jeito que nós imaginamos. Você pode até saber onde quer chegar, mas só Deus sabe os caminhos que vão te levar até lá. É por isso que o mais importante não é o quanto você se planejou, mas sim em quem você está confiando. Porque quando a gente entrega de verdade cada plano nosso nas mãos de Deus, nós passamos a viver com mais calma, com mais fé, com mais sabedoria. E essa é a diferença de quem começa a semana com Deus. Não é que tudo vai dar certo, não é que tudo vai sair do jeito que você quer, mas é que tudo vai acontecer do jeito que Deus planejou, do jeito que Ele estabeleceu.
E você pode ter certeza, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Talvez você esteja começando essa semana com o coração apertado, porque por mais que você tenha feito planos, as coisas não aconteceram. A cura não veio, o seu casamento não foi restaurado, o dinheiro que você estava precisando não apareceu. E eu sei que isso dói. Dói porque você orou, você tentou, você esperou e mesmo assim parece que nada mudou. Mas nessa semana, Deus está te chamando para enxergar diferente. Ele quer te ensinar a perceber os pequenos milagres, as pequenas portas que Ele já começou a abrir. Aquela conversa que parecia comum, mas que trouxe uma paz enorme para o seu coração. Aquela oportunidade simples que apareceu, mas que se tornou a chave para algo maior. Aquele dia que você conseguiu levantar da cama, mesmo sem ter forças. Foi Deus te sustentando, irmão. Já é Deus agindo na sua vida. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, o seguinte: sejam fiéis nas pequenas coisas, pois quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, olha só, não despreze o que parece pequeno. Não desvalorize o que não tem brilho ainda. Não ignore o que Deus já está fazendo só porque não veio do jeito que você imaginou. Essa pode ser a semana da sua virada. Mas talvez essa virada não venha com um barulho, com holofotes, não venha como uma cena avassaladora de filme. Ela pode começar em silêncio, no seu quarto, no seu coração, e crescer a partir da sua fidelidade naquilo que parece pouco agora. Você está esperando uma grande resposta, mas será que não é a sua fidelidade no pouco que vai trazer essa resposta, essa direção que você tem buscado? Porque tem gente que vive pedindo mais de Deus, mas não cuida daquilo que já tem. Pessoas que olham para a própria vida e só vê o que falta, mas nunca enxergam aquilo que já foi dado a elas. Tem gente que não é fiel nem à vida que Deus concedeu. E o pior, muitos maridos, homens que já têm uma casa, esposa, filhos, mas vivem com a cabeça num mundo de fantasia, presos numa mentalidade adolescente, como se ele tivesse ainda 17 anos. Querem se aventurar por aí como se não houvesse consequências, como se não houvesse uma aliança. Só que existe uma aliança. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E, ironicamente, muitos que vivem dizendo o mundo quer destruir as famílias são os primeiros a destruir a sua própria família, com as escolhas erradas que fizeram, com as suas omissões, com a sua imaturidade. Você está achando que a sua realidade é pouca coisa? Que a sua rotina é pequena demais? Que sua casa é limitada demais? Eu quero que você ouça isso com atenção. A Bíblia não te ensina a desprezar o que é pouco enquanto algo melhor não chega. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. É nessa fidelidade diária, prática, silenciosa que Deus começa a agir. A sua grande alegria não vai acontecer longe das pessoas que Deus colocou perto de você. Não é longe de casa, é dentro dela. Não é em outra realidade, é nessa que você já está vivendo. Deus quer te restaurar. Ele quer te abençoar, sim, e quer usar a sua vida restaurada para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Coloca isso na sua mente nessa semana e deixa Deus trabalhar em você todos os dias. Meu irmão, minha irmã,
Entregue a Ele a sua mentalidade, os seus desejos, a sua vida. Entregue tudo nas mãos daquele que tem poder para te transformar por inteiro. Tem pessoas que dizem assim: eu quero uma mudança, só que vivem repetindo os mesmos comportamentos de sempre. Dizem que querem paz, mas se alimentam de fofocas, de críticas, de provocações. Dizem que querem receber uma bênção no seu lar, mas tratam os da própria casa com frieza, com grosseria, com impaciência. Diz que quer sabedoria, mas toma decisões no impulso, na carne, sem buscar a direção de Deus, sem considerar o que a palavra diz. Não adianta pedir algo novo se você insiste em manter tudo igual. Deus não vai derramar milagre sobre o orgulho. Não vai liberar transformação onde há desobediência disfarçada de fé. Você quer uma mudança real? Então comece por atitudes que todo mundo veja. Comece pedindo perdão onde você errou. Comece tratando melhor as pessoas que vivem com você. Comece pagando aquilo que você está devendo, cuidando daquilo que você tem, com zelo, com excelência, sendo uma pessoa honesta, mesmo quando ninguém estiver olhando. Você quer que Deus mude a sua vida? Então pare de viver como se tudo fosse só uma questão espiritual. Não é só joelho no chão, é boca que fala sabedoria, é mão disposta a servir, é coração que se abre, é rotina que muda. Tem gente que não precisa de mais revelação, precisa de decisão. E talvez seja essa a hora de dizer: chega de adiar, eu vou mudar. Com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, eu vou me alinhar com aquilo que Deus espera de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus já colocou em suas mãos. E o Senhor irá preparar grandes coisas, grandes milagres na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você tem algum pedido específico de oração, se você está orando por alguma causa específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que você conhece, escreva o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que está começando, por mais essa semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos saída, o Senhor continua sendo a nossa direção. Mesmo quando estamos cansados, o Senhor continua sendo a nossa força. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando ignoramos a Tua voz, quando escolhemos o nosso próprio caminho, quando falamos demais, quando agimos sem sabedoria, quando guardamos sentimentos que não vêm de Ti dentro da nossa alma. Nos limpa, nos lava, nos purifica e nos restaura. Hoje queremos entregar de verdade os nossos planos em Tuas mãos. Queremos parar de tentar controlar tudo, de resolver tudo do nosso jeito. Queremos descansar no Teu cuidado. E mais do que isso, Senhor, queremos ser fiéis. Fiéis no pouco, fiéis com a casa que o Senhor nos deu, com a família que o Senhor nos deu, com os compromissos que temos diante de Ti. Nos dê esse entendimento, nos dê maturidade espiritual, mas também, Senhor, nos ajude a colocar isso em prática. Nos ensina a mudar de atitude, a romper com ciclos malignos que têm marcado a nossa vida, a parar de apenas pedir e começar a viver com o coração grato por aquilo que já recebemos. Nos ajude, Senhor, a tratar melhor as pessoas ao nosso redor,
a sermos mais pacientes, mais presentes, mais humildes. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão começando essa semana com essa dor no coração, que estão sem direção, sem saber o que fazer, se sentindo frustrados porque os planos deles não deram certo. Visita agora, Pai. Entra nessa casa, entra nesse coração, nessa história. Eu oro por essa pessoa que está lutando para manter o seu casamento e que não sabe mais o que fazer. Eu oro por essa mulher que se sente invisível dentro da sua própria casa. Por esse marido que ainda não entendeu o valor da aliança que carrega. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que sente que a vida está travada, que as coisas não acontecem para ele. Eu oro por essa pessoa que está se afundando em dívidas. Essa pessoa que está tomada pela ansiedade, que está vivendo em solidão. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Pelos nomes dos filhos, filhas, maridos, esposas, parentes, amigos, todas as pessoas que estão sendo apresentadas aqui pela fé. Eu oro por cada coração que nesse momento está dizendo: eu entrego a minha semana, a minha vida nas mãos de Deus. Que o Senhor honre essa entrega, Pai. Responda conforme a Tua vontade. Se for o tempo de esperar, nos dê paciência. Se for o tempo de agir, nos dê coragem, nos dê força. Se for o tempo de recomeçar, nos dê sabedoria. E acima de tudo, nos conceda a Tua paz. Aquela paz que o mundo não compreende, mas que vem direto do Teu Espírito. Nos dê serenidade para viver um dia de cada vez. E nos dê força para sermos fiéis, mesmo quando tudo o que nós temos parecer pequeno demais. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. A sua semana será uma semana vitoriosa. Eu creio nisso. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua mente, suas emoções, os seus passos. Que esse vídeo de hoje seja mais do que palavras, que seja resposta do Senhor para a sua vida. Que seja Deus falando com você no momento certo, aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Tem algo que o Espírito Santo quer tratar aí dentro. E eu creio que, enquanto você escuta essa mensagem, o próprio Deus vai reacender algo que estava apagado aí dentro de você. Deus não te abandonou. Amém? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as nossas séries. Nós temos várias séries postadas aqui. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está vendo esse vídeo, está assistindo a esse vídeo antecipadamente.
Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é administrador de grupos, que posta o Minuto com Deus todos os dias, eu quero hoje expressar a minha gratidão pela sua vida. Amém? Graças a você, a palavra de Deus tem sido ouvida diariamente por milhares de pessoas. E eu quero pedir que você não só repasse o vídeo, mas que você também repasse as informações que nós divulgamos aqui. A nossa chave Pix, o nosso WhatsApp, para que as pessoas façam contato com a gente. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Se você quiser e puder, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. Amém? Eu já quero começar orando pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o simples fato dessa pessoa estar ouvindo essa mensagem já é um sinal que a tua graça a alcançou. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas algo a trouxe até aqui. E eu creio, Senhor, que foi o teu amor. Deus, eu quero orar por quem nos últimos dias não conseguiu nem falar contigo. Talvez porque se sentiu envergonhado, talvez porque achou que já tinha falado demais, pedido demais, errado demais. Talvez porque achou que o Senhor estava em silêncio e então essa pessoa resolveu se calar também. Mas eu creio que mesmo assim o Senhor não desistiu. O Senhor continuou ouvindo os silêncios dela. O Senhor interpretou através do Espírito Santo cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento acelerado. E mesmo que ela tenha parado de te buscar, o Senhor continuou cuidando, protegendo, esperando. Por isso eu te peço, Pai, alcança esse coração agora. Que essa pessoa sinta, que ela perceba no seu íntimo que ainda é amada, que ela ainda é vista, que ainda é ouvida. Que nada do que aconteceu até aqui foi suficiente para apagar ou diminuir o teu amor por ela. E que mesmo quando as orações cessam, a tua presença permanece. Renova essa vida, Deus. Que esse vídeo seja um sopro que faltava para reacender o fogo da fé. Que não seja apenas mais um conteúdo aqui na internet, mas que proporcione um encontro real entre essa alma e o teu espírito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Está escrito assim: O Senhor diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que está mamando, eu nunca me esquecerei de você. Olha que tremendo, irmãos. Esse versículo, por si só, já desmonta qualquer argumento que a culpa inventou para te afastar de Deus. Porque tem gente que acha que Deus se esqueceu, que o silêncio dele significa abandono, que a ausência de resposta é castigo. Mas Deus não é como a gente. Deus não vira o rosto, Deus não bate a porta, Deus não some quando você mais precisa. A verdade é que tem gente que parou de orar. Não porque não acredita mais, mas porque se sente envergonhada demais, cansada demais, frustrada demais. E isso vai deixando a pessoa num estado perigoso, aquele em que
ela continua crendo, mas já não consegue mais conversar com Deus. E aos poucos vai se acostumando com esse silêncio. Um silêncio que começa como um alívio, mas depois vira um vazio. Só que Deus ainda está ali. Ele não saiu. Você pode até ter parado de falar com Ele, mas Ele nunca deixou de te ouvir. Deus conhece a sua mente. Ele ouviu aquele pensamento que você não teve coragem de transformar em oração. Ele viu aquela lágrima que caiu no seu travesseiro antes de dormir. Ele percebeu o seu suspiro quando ninguém mais estava olhando. Você pode estar longe da oração, mas Deus não está longe de você. E talvez hoje seja o dia em que tudo muda. Não porque você vai dizer as palavras certas, mas porque Ele, o Senhor, já entendeu tudo, mesmo no seu silêncio. Tem gente que acha que precisa estar bem para se aproximar de Deus, que precisa primeiro consertar a vida, resolver os pecados, se limpar e só depois voltar para a presença dele. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho é justamente o oposto disso. É Deus vindo ao nosso encontro, enquanto nós ainda estamos sujos, quebrados e culpados. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu assim: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você mudar. Ele não exigiu que você se tornasse digno, porque nós não somos e nunca seremos dignos. Nenhum de nós é, mas Ele nos amou mesmo assim. E é isso que torna essa graça tão especial e tão escandalosa, tão poderosa. Jesus não veio para quem está quase lá. Ele veio para resgatar quem estava perdido e quem está perdido. Ele veio para perdoar quem pecou de verdade. Ele veio para limpar quem sabe que não consegue se limpar sozinho. Olha só, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que por algum motivo, por alguma circunstância, pararam de orar. Talvez você esteja vivendo no automático, tentando resolver tudo sozinho, mas hoje Deus está te chamando de volta. Não para uma religião, não para um cargo na igreja, mas para uma nova vida com Ele. Você não é suficiente por si mesmo, mas Jesus é. E Ele está te chamando hoje. A salvação ainda está disponível. O perdão ainda está de pé. O sangue dele ainda tem poder para te restaurar por completo. Só falta uma coisa: você dizer sim. Talvez você não saiba como voltar. Talvez esteja tentando encontrar as palavras certas para se reconectar com Deus, mas tudo parece distante demais. Só que não é sobre palavras bonitas, não é sobre saber orar bem, é sobre sinceridade, é sobre abrir o coração e dizer exatamente o que está aí dentro, do seu jeito, com as suas palavras, porque Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em voz alta. Ele conhece suas tentativas de parecer forte, quando por dentro você está esgotado. Ele viu quando você segurou o choro para não desabar na frente de ninguém. Ele ouviu aquele grito que você não soltou. E mesmo quando você parou de buscar, Ele continuou te buscando. Você não precisa voltar para os braços do Pai perfeito. Você só precisa voltar. E eu sei que tem muita coisa aí dentro que ninguém entende, que ninguém viu, coisas que você preferiu guardar para si. Mas Deus viu tudo
E mesmo assim, Ele continua dizendo: venha, ainda é tempo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça de Deus ainda está estendida sobre a sua vida. A salvação ainda está acessível. E a vida que Ele tem para você é infinitamente maior do que essa que você está tentando sustentar sozinho. Então volta. Não volta só para a igreja, não estou falando só disso. Não para aqueles compromissos ou para as aparências. Volte para Jesus. Volte para Cristo. Volte para a presença dEle. Para o lugar onde o peso da culpa sai. Para aquele lugar onde o fardo da alma é trocado por descanso verdadeiro. Ainda dá tempo. Ainda hoje. E se você estiver disposto realmente a voltar, nesse momento eu quero orar por você. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está orando por uma circunstância, por um propósito, escreva isso aqui nos comentários. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus se movem. Amém? Deus ouve e responde a nossa oração. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com reverência, com temor, mas também com confiança, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos acolhe e que nos espera, mesmo quando nos afastamos. E hoje eu quero te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo em meio a tantas lutas e silêncios, o Senhor continua sendo Deus. A tua fidelidade não muda. Mesmo quando nós mudamos, mesmo quando nós paramos de orar, o Senhor não desiste de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu amor não é como o nosso. O teu amor não desiste facilmente, não guarda mágoa, não joga no rosto os nossos erros. O teu amor é paciente e é por causa desse amor que hoje nós temos acesso a essa oração. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão aqui junto comigo agora. Talvez essa pessoa esteja há muito tempo afastada de ti. Talvez ela nem saiba mais como se achegar, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a mente e o coração dela. E eu te peço, Pai, traz de volta o teu filho, a tua filha. Que essa oração seja o ponto de virada na vida dele. Que esse seja o dia em que o céu se move, em que a alma se rende e que o teu espírito volta a ser ouvido nesse coração. Sopra agora, Espírito Santo, sobre essa vida. Que a tua presença invada esse ambiente. Que ela sinta algo diferente. Que a lágrima que escorre seja um sinal de libertação. Que o peso do passado caia por terra. Que a acusação ceda lugar ao perdão. Que a vergonha seja substituída pela graça. Que essa pessoa volte a orar. Volte a te buscar, a crer. Que ela volte a viver. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui e que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que estão lutando contra os vícios. Liberta, Pai. Quebra essas correntes. Restaura a dignidade, restaura a mente. Que a vida dessa pessoa seja lavada pelo Teu sangue. Eu oro por aqueles que enfrentam enfermidades, diagnósticos difíceis, pessoas que estão à espera de um milagre. Toca agora, Jesus. Nós cremos que Tu és o mesmo que curou cegos, que fez paralíticos andarem, que ressuscitou mortos. E eu creio que o Senhor pode curar essa pessoa agora. Traz vida onde há dor.
Transforma, Pai, essa família que está em conflito. Restaura esse casamento que está em crise. Dê a essa casa a tua paz. Dê a essa pessoa o teu perdão. Que o orgulho caia por terra e que o teu amor seja o elo que une novamente aquilo que parecia ter se quebrado. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui. Contempla, Senhor, com olhos de compaixão e atende a cada um segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande lá nos seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Antes de sair, eu peço que você veja a tela final do vídeo, porque eu deixei lá um link para você conhecer e ouvir a reflexão que eu postei hoje no canal Minuto Reflexão, que é um canal feito para abençoar o seu dia, ainda com mais fé, mais sabedoria emocional e para que você tenha a direção de Deus diante das escolhas que você tem que fazer. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, eu quero, nesse momento, orar por essa pessoa que está prestes a fazer uma escolha. Talvez ninguém saiba o peso que ela está carregando, mas o Senhor sabe. Talvez ela esteja tentando decidir sozinha, na força do pensamento, com medo de errar de novo. Mas hoje, Pai, eu te peço, mostra o caminho certo. Traz paz onde há confusão. Traz clareza onde só existe incerteza. Fala com ela, Senhor. Confirma. Abre as portas certas e fecha as portas erradas. Não deixe que ela tome decisões que vão afastá-la do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Eu oro por direção, por sabedoria e por calma no coração. Em nome de Jesus, amém. Tem hora que a gente quer resolver tudo do nosso jeito. A gente vai no impulso, decide o que dá na cabeça e pronto. Só depois percebe que se meteu numa encrenca. É difícil admitir, mas a verdade é que muitas vezes a gente age sem consultar a Deus. A gente não pergunta o que Ele pensa. A gente nem espera a resposta. E aí vem o peso, o arrependimento, a dúvida. Você já parou para pensar como Jesus agiria no seu lugar? Porque Jesus não fazia nada por impulso. Ele orava, ele esperava, ele ouvia o Pai. Talvez o que está faltando na sua vida hoje não seja mais coragem, nem mais força. Talvez o que está faltando é parar por um minuto e perguntar: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Se essa mensagem alcançou você, é porque Deus quer falar algo ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos chegar em milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem crescido cada dia mais. Nós estamos há 10 anos produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Então, quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro do canal, está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Nós fazemos isso como uma expressão de gratidão para aqueles que nos apoiam. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Irmãos, Jesus disse o seguinte, fazendo uma oração. Ele orou assim: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz. Ele estava sofrendo, ele teve medo, e mesmo assim, ele não decidiu agir sozinho. Ele não decidiu fazer as coisas sozinho. Ele orou, ele se colocou diante do Pai, ele abriu mão da sua própria vontade para fazer o que precisava ser feito. É isso que falta na maioria das nossas decisões, essa entrega, sabe? Porque decidir o que a gente quer é muito fácil. O difícil é aceitar o que Deus quer, mesmo quando não é aquilo que a gente esperava. Mas é aí que mora a sabedoria. É aí que começa a verdadeira paz. Você pode até não entender agora, mas quando você aprende a dizer, seja feita a tua vontade, o caminho se abre. Pode não ser o mais rápido, nem o mais confortável, mas vai ser o certo. E o certo sempre te leva para mais longe. Jesus também disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quando você coloca Jesus como o caminho, você não anda mais pela emoção do momento, nem pela vontade de vencer uma discussão. Você age com propósito, com equilíbrio, com sabedoria. Pense numa discussão de casal. Um acusa, o outro rebate a acusação, ninguém escuta, todo mundo quer ter razão. Mas se você parar e se perguntar como Jesus responderia agora, talvez a conversa mude completamente. Talvez, em vez de levantar o tom, você escolha ouvir. Talvez, em vez de jogar na cara, você decida perdoar. E isso não é fraqueza, isso se chama maturidade espiritual. Ou então, pense num pai que está exausto com seu filho adolescente. Já tentou conversar, já ameaçou, já gritou, mas e se no lugar da reatividade ele se lembrasse de Jesus? Do jeito que ele olhava nos olhos das pessoas, mesmo quando elas erravam. Do tempo que ele gastava ensinando, mesmo quando ninguém parecia entender. Talvez esse pai respirasse fundo, sentasse com o filho e dissesse: eu quero te ouvir. Me ajuda a entender o que está passando aí dentro. Irmãos, Jesus é a solução para a vida eterna.
e o único caminho que nos leva a ela. E Ele também é o exemplo para a vida agora. Em casa, no trabalho, na rua. Antes de qualquer escolha, pergunte a si mesmo: esse passo que eu estou prestes a dar me leva para mais perto de Jesus ou para mais longe? Se não levar para o caminho dele, talvez seja a hora de parar e pensar de novo. Tem gente que só entende o que é escolher o caminho certo depois de errar muito. Foi assim com Paulo. Antes de ser apóstolo, ele era Saulo, um homem duro, religioso, cheio de certezas, achava que estava fazendo a vontade de Deus quando, na verdade, estava perseguindo os seguidores de Jesus. Ele acreditava que sua missão era eliminar tudo aquilo que para ele parecia errado. Mas um dia, no caminho para Damasco, ele caiu. Literalmente, ele caiu. Foi derrubado por uma luz tão forte que não dava mais para seguir do mesmo jeito. Aí, naquele momento, ele ouviu a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi naquele momento, irmãos, que tudo mudou. Paulo ficou cego por 3 dias. E às vezes, a gente também precisa parar, sabe? Perder o controle, perder a visão do que achava que era certo, para enxergar o que realmente importa. Quando Paulo se levantou novamente, ele não era mais o mesmo. Agora, ele sabia quem estava no comando. Agora, ele permitia que Jesus guiasse os seus passos. E quando isso aconteceu, a vida dele deu muito fruto. Milhares de pessoas foram alcançadas. Cartas foram escritas. As cartas que nós lemos e somos abençoados até hoje. Igrejas nasceram. Tudo porque um homem que achava que sabia tudo foi humilde o bastante para se render. E talvez o que Deus esteja esperando de você hoje não seja uma decisão certa, perfeita e calculista. Talvez Ele só esteja esperando você parar no caminho, olhar para cima e dizer: Jesus, me mostra para onde ir, porque sozinho eu não estou conseguindo mais. Olha só, se você chegou até aqui e você talvez esteja passando por um momento difícil, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Porque no final dessa mensagem eu vou orar por você novamente. Talvez você esteja precisando de clareza, de força para tomar uma decisão, ou até mesmo de coragem para admitir que errou. Seja o que for, escreva aqui nos comentários. No final do vídeo eu vou orar pela sua vida. E agora, eu preciso te dizer algo que talvez vá doer um pouco, mas é necessário. Nem toda confusão que a gente enfrenta é culpa dos outros. Tem hora que o problema está no nosso orgulho, na nossa insistência em continuar do jeito que a gente quer, mesmo quando Deus já deixou claro que não é por ali. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E se você sente que tem enfrentado obstáculos, se parece que nada flui, talvez seja Deus te chamando de volta, não para te punir, mas para te proteger. A gente ora pedindo respostas, mas quando elas vêm em forma de confrontos ou de portas fechadas, a gente reclama. Mas tem coisa que só melhora depois que a gente aceita ser corrigido. Deus não aponta o nosso erro para nos envergonhar, mas para nos libertar. E quando a gente se rende aos pés do Senhor,
quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa debilidade diante dele, as coisas começam a se endireitar. Quem aprende a ser moldado, cresce. Quem aceita a correção, amadurece. Quem se rende à voz de Deus, finalmente encontra paz. Amém? Creia nisso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dela aqui. Amém? A sua oração tem poder. Quando nós concordamos na oração feita em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus, a oração tem poder em seus efeitos. Se você não quiser escrever tudo, coloque apenas a área da sua vida aqui que precisa do toque de cura e de milagre do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance, mesmo quando a gente insiste em repetir os mesmos erros. Obrigado porque o Senhor nos chama para perto com amor, mesmo quando nos afastamos pelo orgulho, pelo medo ou por achar que sabíamos o que estávamos fazendo. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. O Senhor é fiel quando, mesmo permanecemos inconstantes. O Senhor continua sendo Pai, mesmo quando agimos como filhos rebeldes, que ainda não aprenderam a confiar totalmente. Obrigado por nos resgatar no meio do caminho, por não desistir de nós, por não nos tratar conforme os nossos erros, mas segundo a tua misericórdia. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelas decisões que tomamos sem te consultar, pelas vezes em que agimos no impulso e de forma incorreta. Perdão por acharmos que podíamos resolver tudo sozinhos, como se o Senhor fosse só uma opção para quando tudo desse errado. Perdão por ignorarmos os sinais, as pessoas que o Senhor usou até aqui para nos alertar, as oportunidades de parar e orar antes de seguir em frente. Nos perdoa, Pai, por termos insistido em caminhos que já estavam nos machucando, por termos alimentado relacionamentos que o Senhor já tinha nos mostrado que não vinham de Ti, por termos tomado decisões baseadas na emoção, na carência, na raiva e não na Tua vontade. Nos dê um coração ensinável, nos ensina a ser humildes, a aceitar que nem sempre estamos certos, a parar de justificar tudo e simplesmente dizer: Deus, me corrija, me direciona, me muda. Reconhecemos que o Senhor corrige aqueles que ama. E por mais que a correção doa, nós preferimos isso do que continuar caminhando rumo àquilo que vai nos afastar de Ti. Porque não adianta nada, Deus, conquistar o mundo e perdermos a nossa paz. Não adianta vencer debates se perdermos a comunhão contigo. Hoje, nós queremos andar no Teu caminho, mesmo quando ele for estreito. Queremos tomar decisões que agradam o Teu coração, mesmo quando elas forem difíceis. Queremos dizer com convicção: seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Como Jesus disse, mesmo quando isso significar abrir mão do que a gente mais quer. Eu quero encorajar você a escrever isso aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração. Seja feita a Tua vontade. Pai amado e querido, eu me coloco em oração por cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que enfrentam vícios, por aqueles que lutam todos os dias contra
um comportamento que já se tornou uma prisão. Que o Senhor traga libertação, que a tua presença quebre correntes, que o teu Espírito Santo entre nesse quarto, nessa mente, nessa alma e devolva o controle que foi perdido. Eu oro por essa família, Pai, que precisa da tua salvação. Que o teu amor alcance cada pessoa. Que esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa sejam tocados pela tua presença, pelo teu Espírito e sintam uma vontade intensa de te buscar, um desejo de se aproximar da verdade. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que enfrentam problemas de saúde ou que estão orando por alguém que está enfermo. Que o Senhor leve cura, consolo, força e que a tua presença seja sentida aí nesse hospital, aí nessa cama, nessa UTI, nessa casa onde há dor e que mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, que a fé dele ou dela não seja abalada. Eu oro por essa pessoa que tem vivido um momento de escassez nas suas finanças. Ó Deus, contempla cada necessidade dos teus filhos. Dê a provisão, ó Deus, de forma inesperada. Mova corações para ajudar e mostre que o Senhor continua sendo Jeová Jirê, o Deus que provê. Que essa pessoa que está orando aqui junto comigo sinta agora a tua paz, o teu consolo, a tua direção e que ela tenha coragem para esperar o teu tempo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento,
com o coração aberto para receber a tua direção e a tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as tuas promessas são para aqueles que andam nos teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a tua presença. E que buscar a ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção. A obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus
nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e Ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus, é andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor,
e nos ensina a caminhar de acordo com a tua vontade. Ó Deus, derrama a tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a tua vontade, porque nós reconhecemos que a tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de ti, pelas pessoas que se afastaram dos teus caminhos e que, pela tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção, dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia das Tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira
e você está no canal Minuto com Deus. Durante essa semana, nós refletimos sobre a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Cada parte dessa oração tem muito a nos ensinar sobre como viver em comunhão com Deus, como depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ontem eu não tive como gravar a mensagem do dia, porque eu estou resfriado e a minha voz estava muito rouca. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar a última mensagem dessa série e em uma próxima oportunidade eu vou gravar a mensagem que deveria ter gravado ontem, que seria: perdoa as nossas ofensas. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão que Jesus usou na oração do Pai Nosso, que foi: livrai-nos do mal. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Apenas a parte A desse versículo. Esse pedido de Jesus é muito profundo, porque nele nós reconhecemos que enfrentamos perigos espirituais todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde somos constantemente cercados por tentações. Mas nós também contamos com a graça de Deus para nos proteger e nos guiar. Então, nessa reflexão de hoje, nós vamos entender como nós podemos vencer o mal, olhando para os ensinamentos de Jesus, para a sua vitória sobre as tentações e as ferramentas espirituais que ele nos deixou. Antes da gente começar, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários: minha vida está guardada em Deus. Declare isso com fé, irmãos. Minha vida está guardada em Deus. Escreva também aqui o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e por todas as áreas da sua vida. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deixou o seu joinha aqui? Que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Ou se você quiser, você também pode nos ajudar pelo Pix. A chave é o nosso CNPJ e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Completando esse texto que eu li, eu quero ler também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, onde está escrito: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso aos discípulos no Getsêmani, momentos antes dele ser preso. A fraqueza da carne nos lembra que, sem vigilância e oração, nós nos tornamos vulneráveis. Ser vigilante é estar atento aos ataques do inimigo e às nossas próprias inclinações para o pecado. Assim como os discípulos, muitas vezes nós dormimos espiritualmente, quando deveríamos estar atentos. Jesus nos dá o exemplo. Ele mesmo orava constantemente. Ele se fortalecia para enfrentar os desafios e para resistir às tentações. Agora é importante você entender que Deus é fiel e Ele não nos deixa sozinhos enquanto nós estamos enfrentando o mal, enfrentando as tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo escreveu o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nenhuma tentação é insuperável quando eu e você estivermos em Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Toda tentação pode ser vencida quando nós estivermos em Cristo. Deus conhece as nossas limitações e, na sua fidelidade, Ele sempre provê uma fuga. Por isso, é essencial manter a nossa confiança em Deus, manter a nossa comunhão com Ele e buscar refúgio nele nos momentos de provação. Quando você enfrenta as tentações,
você tem que se lembrar que elas não têm o poder de vencer você, se você estiver ancorado em Deus. A fidelidade do Senhor é a nossa segurança. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que devemos resistir ao diabo e nos submetermos a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A submissão a Deus é o ponto de partida para a vitória espiritual. Sem ela, resistir ao diabo se torna inútil. Quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, o inimigo perde o domínio sobre as nossas vidas. Jesus nos mostrou o caminho lá no deserto. Ele resistiu às tentações usando a palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo e fortalecido ainda pelo jejum. Assim ele derrotou Satanás. Da mesma maneira, nós devemos estar espiritualmente fortalecidos para enfrentar as tentações e as batalhas diárias. E como nós nos fortalecemos? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando todos os dias. Por isso esse canal aqui existe. O nosso propósito é trazer para você uma reflexão diária da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que entender que o mundo espiritual é real. Ele não é fictício. E as armas espirituais para vencer o mal estão à nossa disposição. Jesus nos deixou ferramentas poderosas para vencer o inimigo. O jejum e a oração eu já falei. Basta a gente ver que, antes de enfrentar o diabo, Jesus jejuou e orou. O jejum nos ajuda a dominar a carne e a focar em Deus. Outra arma que nós precisamos ter é a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios. Jesus conseguia resistir às tentações porque estava cheio da palavra de Deus. Cada tentação era rebatida com a Escritura, mostrando que a palavra é uma arma contra o inimigo. E outra coisa que você deve ter é a presença do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós temos discernimento e poder para resistir ao mal. Eu e você estamos em uma batalha constante, mas em Cristo a nossa vitória é certa. Quando nós oramos, como Jesus ensinou, livrai-nos do mal, isso não é apenas um clamor por proteção, e não deve ser somente uma repetição automática, mas sim um compromisso de viver em submissão a Deus, confiando na sua fidelidade e usando as ferramentas espirituais que Ele nos deu. Jesus venceu o mal para que nós também pudéssemos vencê-lo. Eu e você não estamos sozinhos nessa luta. Amém? Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Nesse momento eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra tão edificante, tão poderosa e que vai abençoar muitas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado por nos ensinar a orar e por nos mostrar que podemos pedir a tua proteção contra o mal. Reconhecemos que somos fracos, que somos vulneráveis e que sem ti não podemos resistir às tentações que enfrentamos todos os dias. Hoje, Senhor, nós nos submetemos à tua soberana vontade e pedimos ao Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, das armadilhas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Nos dê discernimento para reconhecer os perigos espirituais. Ajuda-nos a ser vigilantes e a buscar a tua presença em oração, assim como Jesus nos ensinou. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Enche-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos resistir a toda e qualquer tentação e viver de forma que agrade o Senhor. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que enfrentam lutas espirituais,
tentações e provações. Que cada pessoa encontre refúgio em Ti, Senhor, e que a Tua fidelidade seja revelada a esse irmão e a essa irmã, em todas as áreas de suas vidas. Eu também quero clamar ao Senhor por aqueles que enfrentam enfermidades, aqueles que enfrentam dificuldades nos relacionamentos familiares, as pessoas que estão enfrentando crises financeiras ou desafios emocionais. Pai, por misericórdia, estende a Tua mão de poder e traz cura, restauração e paz. Que todos possam experimentar o Teu amor e o Teu cuidado, sabendo que Tu és um Deus fiel. Nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, pois nós somos Teus filhos, estamos guardados e protegidos pelo Teu sangue. Entregamos tudo a Ti e confiamos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos e desde já Te agradecemos, porque não oramos por nós mesmos, mas oramos baseados e respaldados pelo sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor te livre de todo mal durante essa semana. Que você possa orar, vigiar e tomar posse de todas as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Declare pela fé: eu sou vencedor, eu sou vencedora. Minha vida está guardada em Deus. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de trazer esperança na vida das pessoas. Clique aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.